começando o nosso estudo de hoje, o Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, Manifestações Espíritas, entrando hoje num novo capítulo, um capítulo pequeno, mas importante, né? É pequeno, mas importante porque traz para nós aqui dois temas, né? Contradições e mistificações que nós precisamos sempre focar. A Miriam lembrou que tanto aqui como a Casa Espírita, a mesma coisa, né? A gente fala em termos de estudos, em termos de trabalho, principalmente envolvendo trabalho mediúnico, trabalho de contato com o público. Casa Espírita é fundamental, né? Mas assim, em termos de estudos, né, nós estamos até um tanto mais avançado, porque nos permite principalmente estudar, independente da distância em que nós nos encontramos, né? Isso, né, prova claramente a beleza que é nós estarmos aqui. Tá certo que na sala tem muito italiano, muito carioca, mas o pessoal de fora também dá uma beliscada e a gente vai se virando, né? Mas tudo bem, né? Não, partidarismo à parte, né? Estamos aqui. Bom, vamos lá, nós vamos então entrar nessa parte de contradições e mistificações. Bom, o que Kardec começa colocando a respeito das contradições, lembra que as observações que ele faz dizem respeito ao contexto da sua época. Então ele fala de como era para ele viver a realidade da doutrina espírita naquele seu estado embrionário, naquele estado inicial, diante da pressão que sofria daquela sociedade. Hoje nós estamos já bastante avançados no tempo com relação a ele e o contexto é outro. Então era muito comum naquela época as críticas que se faziam de pessoas de fora, sejam elas vinculadas às religiões, que era, no caso, a Igreja Católica muito mais intensa, mas também as igrejas evangélicas, ou igrejas protestantes, né, se quisermos. E por outro lado, nós tínhamos os filósofos, os cientistas também fazendo ali seus ataques, como a gente viu ontem no nosso livro Obras Póstumas. Então faziam ataques, muitas vezes não diretamente à doutrina, mas observando a falta de entendimento entre os espíritas. Porque um achava que a coisa funcionava de um jeito, outro achava que funcionava de outro jeito, então já não é mais o nosso contexto hoje. Ninguém nos critica por falta de entendimento, mas observam naturalmente os nossos desentendimentos, né? Muito mais pelo ego do que por essência doutrinária propriamente dita. Então, o interessante da gente estudar é que analisarmos o que hoje pode ser contraditório dentro da doutrina espírita. O que hoje nós vemos de divergências entre os espíritas, entre as instituições? Nós podemos fazer algumas citações, por exemplo, em termos de tratamento magnético, no caso dos passes, né, do magnético e também mediúnico, né? Nós temos ali de que forma que os passes devem ser aplicados. Você vai num centro, você encontra pessoas que fazem aplicação com certas gesticulações. Bom dia, Zeli. Outros aplicam de outra forma, outros utilizam alguns métodos, né? Roupa branca para todos, não podem estar calçados, tem que estar de mãos cruzadas, como é que a água funciona, toda aquela coisa que a gente já conversou. Por outro lado, nós temos divergências entre casas espíritas com relação à sua própria decoração. Né? De que forma que você decora o seu salão de palestras? Alguns colocam flores, outros colocam quadros, outros colocam rituais, aplicam rituais. Com relação às obras que são estudadas, algumas casas espíritas privilegiam algumas obras, outras privilegiam outras. Com relação às ideias que chegam do plano espiritual, no sentido de mais detalhamento, né? Para alguns, a ideia do plano espiritual tem uma configuração, para outros tem outras configurações. Então nós vemos que são detalhes em termos de práticas, né? O Brás lembrou também da apometria, que algumas casas espíritas aplicam a apometria, outras já não concordam com a apometria. Então nós não estamos aqui para defender, né? Não interessa para nós agora, porque eu vou dar meu ponto de vista para vocês. Vocês vão dar o ponto de vista de vocês e a gente vai continuar chegando naquela divergência, né, exatamente por não termos ainda, né, uma oportunidade de debater sobre esse assunto. Então hoje se eu falar assim, olha, eu acho que é assim, assim, assim. Então dá a impressão de que eu estou ditando regras de como as coisas devem funcionar. E não é assim que tudo funciona. Né? Primeiro nós temos que entender por que cada casa espírita utiliza aquele método, das próprias reuniões mediúnicas, nós já falamos sobre isso. Tem reuniões mediúnicas que utilizam determinada metodologia, tem outras que utilizam algo mais
mais relacionado com os espíritos, outro mais relacionado com os trabalhos, com os objetivos, né? Então cada um tem o seu método. Então é importante a gente debater, né, por que estamos utilizando esse tipo de... Por que estamos nos comportando dessa forma dentro de cada um desses pontos? Né? Quais são os benefícios, principalmente quais são as lógicas, qual é a lógica daquele método, já que a doutrina é absolutamente racional, naturalmente intuitiva também, tem ali as suas inspirações, mas a razão é o que nos dirige, né, para a lógica, para aquele comportamento adequado. Então, esse é o ponto fundamental. Então, o que Kardec traz para nós aqui que a gente vai observar é exatamente aquilo que ele via naquela época e as diferenças que tem naquilo que nós observamos do comportamento dos homens que criam esses métodos e nas instruções que chegam dos espíritos, ou nas informações que chegam dos espíritos. Por que os espíritos também entram em contradição? Porque não é tudo harmônico. Não são todos os espíritos que falam a mesma coisa. E por que há essa diferença? E aí então vem essas críticas exteriores, dizendo assim, né, se os espíritos falam coisas diferentes, como é que nós podemos dizer que a nossa doutrina é a revelação, é a terceira revelação, é a verdade absoluta? Então é isso que a gente vai conversar. Armando colocou, se as casas tivessem como fundamento que Kardec deixou em relação à organização, talvez as casas não seriam tão contraditórias umas com as outras, né? Até porque também, Armando, tem uma diferença, né? O contexto é diferente. Naquela época, a gente já lembrou, já falou sobre isso, havia um fundo filosófico muito sólido. E aqui no Brasil nós temos uma influência religiosa muito grande. Então não dá para a gente transformar o Brasil na França do século XIX. Até porque a própria França já não é mais a França do século XIX. Se Kardec trouxe aquilo, lembra que eu falei para vocês, né, que nosso amigo Vidal, no mês de julho passado, se eu não me engano, foi julho? Ele passou acho que foi novembro. Estava inverno lá, então foi o fim de ano. Então, pensar que ele foi para Paris, passou lá, fez algumas viagens e coisa e tal, e foi numa livraria comprar um livro de Kardec, ele perguntou, ele teve que explicar para a funcionária da livraria quem era Kardec. Aí apontou uma prateleira lá no fundo que tinha alguns livros que eram livros raros. Ou seja, o livro dos espíritos que você compra na França já não é mais aquilo lá. Então, se a França mudou o seu próprio contexto, imagine então uma diferença cultural tão grande. Então, dificilmente a gente vai conseguir utilizar o método de Kardec de modo tão rígido. O certo seria, para que a doutrina se mantesse dentro daquele caminho filosófico, mas é difícil porque nós temos uma cultura diferente. Kardec, ele nasceu numa época pós-Revolução Francesa, com uma influência muito grande do Iluminismo. O Iluminismo, para nós estudamos nos livros de história. E ainda assim é aquela matéria chata, cansativa, que todo mundo fica se perguntando, para que eu tenho que estudar isso? Kardec vivia o Iluminismo. Né? Então, quer dizer, era algo do dia a dia dele. Então, dificilmente a gente vai conseguir transformar, né, o Brasil na França daquele período. E da mesma forma, se nós pegarmos as religiões muçulmanas, aqui no Brasil, nós temos aqui algumas mesquitas aqui em São Paulo, temos em outras partes do Brasil também. Os muçulmanos daqui professam a religião islâmica diferentemente do que acontece no Oriente Médio. Né? Então você vê, a religião é a mesma, mas o cenário é outro, né? Eu disse fundamentos para a organização, pois da parte de educação o Brasil tem muito a desejar, mas mesmo assim de organização, né? Porque a gente tem ainda essa ideia do religiosismo muito forte. Quando você fala em organização, o que Kardec pensava? Você tem uma instituição, que era uma associação, quase que uma agremiação, onde você tinha presidente, você tinha tesoureiro, você tinha tal coisa. Quando chega aqui no Brasil e você monta um centro espírita com presidente, com tesoureiro e coisa e tal, você está fazendo isso dentro de uma instituição que tem aquele rótulo religioso. Coisa que Kardec não tinha na época dele. Então, a gente sofre por essa dificuldade, até porque nós mesmos espíritas, que é mais um ponto de contradição, temos ainda essa dificuldade de entender o espiritismo como filosofia e não como religião. Foi o que nós conversamos ontem. Como é que você vai dizer que o espiritismo não é uma religião? Os espíritas falam, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Como é que a gente vai lidar com isso? Então esse é um outro ponto que é muito difícil para nós desvincularmos esse lado religioso, espiritual que o Brasil tem, que é muito intenso e está presente dentro de nós aprendemos isso desde a infância, diferente de como Kardec vivia na época. Né? Então como é que nós vamos fazer isso tudo? Temos que encontrar, na verdade, não forçarmos essa mudança, mas temos que encontrarmos um ponto adequado, um ponto de equilíbrio nisso. E é nisso que tem que se trabalhar as casas espíritas, né?
A Ju colocou, né? Como vai dizer, não tenho religião, eu sou espírita. Eu queria ver como Kardec se colocava, Ju. Você pergunta para Kardec, qual é a sua religião? Eu queria doido para poder ouvir, né? Eu fico doido para ouvir a resposta dele. Como é que ele se posicionava diante da doutrina espírita, sabendo que ele não se colocava como, não colocava a doutrina espírita como religião. Ontem, no texto do livro Obras Próximas, nós falamos exatamente sobre isso. Kardec falava sobre todas essas questões, que a doutrina espírita não é uma religião porque não tem a estrutura de uma religião, porque o espiritismo não influencia em outras religiões. E aí chega aqui no Brasil, você tem a religião espírita, os centros espíritas quase como um instituto religioso, o censo classifica as pessoas, qual é a sua religião, as pessoas respondem. Então, oficialmente aqui no Brasil, a doutrina espírita é uma religião, consequentemente as pessoas se comportam dentro de religiões, né? Armando colocou, pois é, o catolicismo é muito presente e ainda o espírito jesuítas, né, impõe a ideia da igreja, né? Sim, né, eu sei que você está falando de Emmanuel, mas até aí, né, não tem problema, mas traz para nós também a mesma ideia, a influência espiritual, mas principalmente a influência filosófica, as questões morais, principalmente, que é mais importante. O Brás colocou, o próprio Kardec previu reforma da doutrina a cada 25 anos, só que não precisou ainda, né? Vamos ver, a gente vai estudar obras póstumas agora, Brás, nessa segunda parte, em que Kardec fala um pouquinho sobre a sua experiência na aproximação e na organização dos ensinamentos dos espíritos. Vamos ver como é que ele vai contar para nós essas histórias para a gente fazer uma comparação. Então fazer assim um estudo comparativo entre aquilo que era a doutrina espírita e hoje é importante. Sem críticas, porque às vezes, no nosso ponto de vista, a doutrina espírita naquela época poderia ter uma visão diferente do nosso ponto de vista. E daquela época para cá, a doutrina espírita também poderia seguir outro caminho, né? Então são essas contradições que a gente vai observar, né? Qual é a origem dessas contradições e como lidar com elas. Vamos em frente aqui para a gente ver. Então dá para perceber quantos assuntos nós temos para tratar quando se fala sobre concordâncias e discordâncias dentro da doutrina espírita. Eu não gosto de falar movimento espírita, eu gosto de falar doutrina espírita, porque movimento é dos homens. Nós não estudamos o movimento dos homens, nós estudamos a doutrina dos espíritos, né? Então vamos lá, contradições. 297. Bom dia pessoal que chegou. Os adversários do espiritismo não se esquecem de objetar que os seus adeptos não concordam entre si, que nem todos partilham das mesmas crenças, numa palavra, que se contradizem. Se o ensinamento é dado pelos espíritos, dizem eles, como pode ser o mesmo? Somente um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esses argumentos ao seu justo valor. Digamos desde logo, para começar, que essas contradições de que certas pessoas fazem grande alarde são em geral mais aparentes do que reais, que se referem mais à superfície do que ao fundo dos problemas, e que por isso mesmo não têm importância. Essas contradições procedem de duas fontes, os homens e os espíritos. Então a gente vai começar a analisar se por acaso as contradições são causadas pelo nosso comportamento, pelo nosso entendimento, ou pelos ensinamentos que chegam do plano espiritual. Vamos analisar com calma. 298. As contradições de origem humana foram suficientemente explicadas no capítulo dos sistemas, que é aqui do próprio Livro dos Médiuns, no número 36, ao qual nos reportamos. Primeiro, o que é um sistema? Sistema é uma ideia que uma pessoa tem a respeito de um determinado tema. Então hoje nós temos, quando se fala assim, essa pessoa é muito sistemática, é que ela só age daquela forma. Tudo que ela tem que resolver, a forma que ela tem que trabalhar, é sempre daquele jeito. Ela não gosta de mudar a sua forma de agir. Quando nós falamos intelectualmente, quando nós falamos em termos de práticas, em termos de condutas, nós também temos sistemas. Então Kardec falava dos sistemas, principalmente naquela época, que eram formas, que eram as teorias que eram elaboradas para que explicassem os fenômenos mediúnicos. Então vamos falar, as pessoas que falavam sobre batidas, no caso a tipologia, que eram a resposta dos espíritos pelas batidas, por letras, uma batida letra A, duas letra B, ou então uma não, a outra sim e tal. Então, estavam numa sala e de repente ouviam batidas. E aí vinham os sistemas. O que seriam esses sistemas? Pessoas que defendiam, lembra do nervo estalante, ou do músculo estalante? Tem um tendão no tornozelo de algumas pessoas, que conforme elas movem esse tornozelo faz estalos.
O meu joelho faz estalo, o meu maxilar faz estalo, né? Então tem pessoas que estalam o cotovelo, tem pessoas que estalam o pescoço, e tinha esse tal de músculo estalante que era no tornozelo. Então as pessoas ficavam numa sala, lembrando sempre, né, que o assoalho das salas eram de madeira, obviamente, e aí então móveis de madeira, cadeiras de madeira, tudo de madeira. Então, pois é, tem uns que instalam tudo, né, Catinha? Então, naquele ambiente, onde você tinha assim aquele ambiente numa penumbra, que era tudo com lampião, já que não tinha energia elétrica ainda em todas as residências, ou velas, ou lampiões, lamparinas e tal, aquele ambiente silencioso, aquela penumbra, aquela luz de fundo, e de repente a pessoa mexia o tornozelo e fazia um estalo. Todo mundo se assustava, né, já que estava todo mundo naquela expectativa, e já dizia assim, né, olha, os espíritos estão se manifestando. Então algumas pessoas falavam assim, espírito coisa nenhuma, é gente que fica mexendo no tornozelo lá. Crocante, Roberta, tá certo. Bom dia, pessoal. Então tem pessoas que que explicavam esse sistema de que esses barulhos eram explicados por esse tal músculo estalante. Aí vinham médicos explicar, outros que falavam, isso aí é gente que está fazendo esse barulho de propósito e tal. Outro sistema, diziam que as mesas tinham algum dispositivo mecânico que colocava algum botão, algum gatilho embaixo da mesa, que você apertava e fazia esse barulho. Aí começava a procurar onde estão as cordinhas, onde estão as roldanas. Outros falavam de sistema, que eram pessoas que ficavam embaixo do assoalho e ficavam dando batidas para provocar esse impacto nas pessoas. Nós temos até filmes que falam sobre isso, um filme interessante, que eu me esqueci o nome dele agora, que eu vi há pouco tempo, que mostrava no início do filme uma mulher que era caçadora de fraudes. E aí então ela participava dessas reuniões e começava a observar tudo aquilo e desmascarava, né? Pois é, mano, reencarnou naquela época, né? Então ele começava a explicar, né, que isso não existe, né? Então é sempre assim. Então os sistemas eram exatamente isso. Se você falar, por exemplo, assim, de psicografias, a pessoa psicografava. Quais eram os sistemas que elas utilizavam, né, ou as explicações que elas utilizavam para justificar aquilo? Então Chico Xavier psicografava as mensagens dos espíritos e coisa e tal através, né, naturalmente, da mediunidade. E aí então, esses que tinham esses sistemas diziam assim, a parapsicologia pode explicar isso com facilidade. Ele percebe o pensamento das pessoas por telepatia, as pessoas estão sofrendo, então ele vai escrevendo aquilo que elas estão pensando, estão desejando. Esse é um sistema. Então explicar a mediunidade através da parapsicologia é um outro sistema. Nós tivemos a transcomunicação instrumental. Clóvis Nunes, que é um grande estudioso da transcomunicação, que é as mensagens dos espíritos vindas através de equipamentos eletrônicos, ele participou do Fantástico, vocês se lembram? Né? Aliás, essa é até uma parte irônica da situação, ou engraçada da situação, que o Padre Quevedo tinha ali um quadro no Fantástico chamado alguma coisa, Caçador de Mistérios, eu não me recordo exatamente qual era o título do quadro dele. Então ele visitava locais onde tinham fenômenos de efeitos físicos, naturalmente, e ele explicava tudo isso através da parapsicologia. Então tinha uma garota no sul do Brasil que provocava fogo espontâneo ou pedras que caíam em cima da casa. Aí ele explicava através da parapsicologia que era psicopirogenia, que era mentalmente a pessoa criava aquele fogo espontâneo. As pedras que voavam, ele conseguiu desmascarar dizendo que eram os parentes que jogavam pedras em cima da casa para poder criar. O filme é o Despertar, eu acho que Miriam, acho que é esse mesmo, Despertar. Só que no final, né, a gente lembra que a história realmente envolve assombrações ali na história. Mas no começo do filme ela é uma caçadora de fantasmas, né? Então, o Padre Quevedo utilizava a parapsicologia e as fraudes, eram dois sistemas diferentes. E nesse encontro com Clóvis Nunes, quando ele falou que agora é a vez dessas pesquisas, dessas investigações espíritas serem julgadas nesse quadro dele, o Clóvis Nunes começou então a explicar tudo isso. Eu sei que depois da história toda rolou, que depois desse programa o quadro já não teve mais sentido e acabou no Fantástico, né? Porque ele explicou tudo aquilo dentro daquela lógica. Mas não convenceu, né, Ju? Para nós, né, que naturalmente a gente levanta a bandeira espírita e fala, né, nós vencemos. Mas para aqueles que não são espíritas e ainda têm essa desconfiança, ainda fica naquela dúvida, né? Como é que ele faz isso? Como é que isso acontece? Coisa e tal. Então, cada um dando a sua explicação. Esses são os sistemas. Então eu dei toda essa volta para explicar para vocês o que é um sistema. Cada pessoa tem o seu próprio sistema. Aqueles que são de outras religiões vão dizer que essas manifestações são de espíritos trevosos, são de demônios, já que Deus não permite. Esse é um sistema. Tem aqueles sistemas que são sistemas, digamos, espiritualistas,
que explicam aquela ideia, e tem outros que explicam o sistema através de uma visão mais científica, mais materialista, mais metafísico, como é o caso da parapsicologia. Né? Então, cada um tem a sua explicação. Então, voltando para cá agora para o nosso texto. As contradições de origem humana, como a gente já leu aqui, foram suficientemente explicadas no capítulo dos sistemas, número 36, ao qual nos reportamos. Compreende-se de que no começo, quando as observações ainda eram incompletas, surgiam opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas. Dessas opiniões, 3/4 partes já caíram diante de um estudo mais sério e profundo. Com poucas exceções, e à parte as pessoas que não se livram facilmente das ideias que acariciam ou engendram, pode-se dizer que há unidade da imensa maioria dos espíritas quanto aos princípios gerais, com exceção talvez de alguns detalhes insignificantes. Então aqui já Kardec já começa a dizer que, naquele estudo mais aprofundado, esses sistemas já caíram. Porque, por exemplo, vamos falar sobre o músculo estalante de novo. Aquela pessoa que gira o tornozelo e faz o barulho, para poder imitar um som de um espírito batendo. Nesse caso, numa batida, a pessoa pode até utilizar esse sistema. Mas e no caso de uma psicografia? Aquele sistema do músculo estalante já não serve. No caso de uma pintura mediúnica, vamos pegar um tema atual que vocês comentaram há pouco aí, que algumas de vocês da Itália tiveram a oportunidade de participar. Como é que você vai explicar o músculo estalante falando de uma pintura mediúnica que sai daquela forma tão impressionante? O espírito pinta 2 quadros de uma vez, pinta com o pé, pinta com o olho fechado, faz aquela lambança e no final sai um quadro. Como é que você vai explicar? Então, cada fenômeno era explicado por um sistema. Só que um sistema serve para explicar uma coisa, mas não serve para outra. Então significa que esse sistema não é universal. Ele é específico para aquele quadro. Né? Pois é, né, Ju? Já pensou que legal? Você manda a ideia, ele responde com um quadro, muito bacana, né? Então isso vai falar. Então aí entra a parapsicologia. Não, a parapsicologia pode ser isso. Aí vem o outro sistema do treinamento. Muita gente dizia assim, o Chico Xavier escreveu muitos livros de poetas porque ele lia absurdamente o estudo o acervo, né, as obras literárias daqueles autores. Então ele era capaz de fazer uma reprodução. Aí vieram os estudiosos, disseram que ele não tinha cultura para isso, não tinha tempo para isso, e ficou aquela ideia, como é que ele consegue fazer isso então? Aí começaram a inventar outros sistemas, né? Então, mas de um modo geral, o que Kardec explica é que com um estudo mais aprofundado, vamos estudar com cuidado o que é mediunidade. Vamos descartar todas as possibilidades de fraude, todas as possibilidades de uma ideia de superdotação, né, ou de uma pessoa superdotada. Não, uma pessoa sobrenatural, uma pessoa sobre-humana, vamos dizer assim. E aí então começamos a estreitar, a funilar um pouco mais as possibilidades. Então a gente viu que nessas investigações mais sérias, mais profundas, muitas dessas ideias que eram justificadas por sistemas que não tinham muita lógica, acabaram caindo. Então, como Kardec coloca, né, apesar de algumas divergências ainda se manterem, ainda nós temos aí mais unidade do que divergência, ou seja, mais convergência do que divergência. Muitas dessas ideias foram explicadas, muitas dessas ideias começaram então a ter uma lógica, a ter ali uma compreensão maior, e aí então nos livramos daquelas ideias mais superficiais, e agora, né, as divergências se tornam insignificantes. A Catinha colocou, né, há coisas em si que emitem um som, né, dá para você ter acesso a esse som. É outra história. Pois é, né? Deixa eu ver aqui, Emmanuel colocou aqui, né? E Emmanuel também não deixa ele estudar, pois tinha que psicografar uma obra de muitos livros. Né? Então são várias explicações que a gente tem para isso, né? Trabalhava, ele tinha que viver também. Então ele tinha que viver, tinha que psicografar, tinha que atender ao centro espírita, e aí explicavam quando que ele lia essas obras para poder conhecer esses autores. Porque não é só você ler. Você tem que ler e conhecer o estilo de cada poeta. Esse é o grande desafio. Né? Então acabou também. Esse foi um outro sistema que caiu por terra. Questão 299. Para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, saímos agora das questões humanas, né? Agora a gente entra nas divergências entre os próprios espíritos. Cada um falando uma coisa diferente, um explica de um jeito, outro explica de outro. Como é que a gente vai formar, dizendo que a doutrina espírita ela é formada pelos ensinamentos dos espíritos, se nem os espíritos se entendem?
Como é que Kardec explicava isso? Então vamos lá. Para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, temos de identificar-nos com a natureza do mundo invisível, tendo para isso estudado todos os seus aspectos. À primeira vista pode parecer estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira, mas isso não pode surpreender a quem conhecer o número infinito de graus que eles devem percorrer para chegar ao alto da escala. Para querer uma visão única das coisas, teríamos de supô-los a todos no mesmo nível. Pensar que todos devem ver com justeza seria admitir que todos chegaram à perfeição, o que não acontece nem poderia acontecer, quando nos lembramos de que eles não são mais do que a humanidade desprovida de envoltório corporal. Como os espíritos de todos os graus devem manifestar-se, resulta que as suas comunicações trazem o cunho de sua ignorância ou do seu saber, da sua inferioridade ou da sua superioridade moral. E é justamente para distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, que devem servir as instruções que temos dado. Então, Kardec já lembra sobre as perguntas que se podem fazer, quais são os cuidados que nós devemos ter na comunicação mediúnica, que tipo de médiuns nós estamos trabalhando, qual é o objetivo do trabalho. Então ele traz para nós assim, uma série de informações que se configuram em critérios de segurança para o trabalho mediúnico, para que você possa filtrar exatamente, né, com quem você está conversando. Porque, na verdade, fazendo uma comparação assim, um pouco pobre, nós lembramos, por exemplo, que a comunicação mediúnica ela se compara com um pautalk. No pautalk aparecem vocês aqui na sala. Nós nos vemos quase todos os dias. Mas nós nos conhecemos profundamente? Não. Então aquilo que vocês vão colocando na área de texto é a opinião de vocês. Então aqui na sala, nesse ambiente virtual, nós todos nada mais somos do que desencarnados. Somos pessoas que se identificam apenas pelo nome e pelas ideias. Não é a mesma coisa que acontece numa reunião mediúnica? O espírito vem, traz a sua ideia, demonstrando o seu conhecimento, o seu temperamento, os seus valores, e depois ele assina a comunicação. Apenas isso, através de um médium. Então a gente pode colocar aqui, o programa é o nosso médium, e nós somos os desencarnados. Como é que nós vamos filtrar a informação que chega para nós? Como é que nós vamos identificar se a informação ela tem um fundo de verdade, se ela tem um fundo de conhecimento, ou se ela simplesmente informações vazias? É através do tempo, é através do julgamento, é através do conhecimento que nós temos. É um místico, né, Fletcher? Bom dia. O místico para nós é mais interessante. Então o espírito vem, fala uma coisa, nós aceitamos com facilidade porque vem do mundo espiritual. Mas isso é exatamente essa cultura que nós temos de valorizar muito, cultura que nós, seres humanos, não somos nós brasileiros, né? Nós, seres humanos, temos, né, essa facilidade de nos impressionarmos com o desconhecido. Mas através daqueles critérios de segurança, a gente poderia escrever uma cartilha explicando para todo mundo quais são os cuidados que nós devemos ter ao utilizar o pautalk. Aí começamos. Primeiro, você utiliza um nick, que pode ser o seu verdadeiro ou falso. Você tem que se privar das informações particulares que você tem, dependendo do ambiente que você vai. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala e com aquilo que você ouve. Então a gente começa a trazer aqui uma série de detalhes de como você se comportar num ambiente virtual. O Facebook é a mesma coisa. Eu coloco lá, crio uma conta, coloco a minha imagem, passo as minhas informações. Eu ainda estou no ambiente virtual, ou seja, nós estamos lidando no Facebook, em qualquer outra rede social, entre aspas, nós estamos lidando com fantasmas. Porque não é o mundo real, é o mundo virtual. E quando se trata de mediunidade, nós estamos fazendo o quê? Não é o mundo virtual? Poderíamos fazer uma comparação e pensar dessa forma. E como é que nós vamos pensar que as pessoas que estão aí são realmente de verdade? Porque elas postam fotos, porque elas trazem informações, por isso, por aquilo. Então nós vamos começando a ficar o quê? Mais cuidadosos, analisando quem que você vai aceitar na sua conta, observar que tipo de informação ela vai usar. A Miriam lembrou aqui, né, que você pode usar um nick desconhecido para revelar suas ideias, mas sem assumir o nome que você sempre usa. São muitos artifícios, sim. Você pode colocar sempre uma barreira para que você não se exponha
ao mesmo tempo que as suas ideias estão proliferando. Vamos supor que eu seja um black bloc, né? Dessa turma nova que está fazendo baderna aqui no Brasil. Eu crio uma conta nova e começo a instigar vocês a se comportarem de uma forma agressiva nas manifestações. Mas quem sou eu exatamente? Ninguém sabe. Então o cuidado é com o quê? Com aquilo que eu estou transmitindo. Né? Deixa eu ver aqui. Pois é, né, Flash? É difícil, né? Aqui no Brasil nós temos uma cultura, fora do Brasil é outra. Então essa é uma comparação que a gente pode fazer. O mesmo cuidado, quer dizer, como é que vocês julgam que o estudo que nós fazemos aqui na nossa sala é sério? Exatamente porque vocês fazem também o acompanhamento de vocês e fazem uma comparação. Então Kardec diz que nós devemos estudar muito sobre tudo aquilo que diz respeito a valores, sobre os ensinamentos que ele transmite, aquilo que os espíritos transmitiram, para que a gente possa, numa conversa mediúnica, num trabalho mediúnico, compreender se aquilo que o espírito passa é sério ou simplesmente é tudo coisa da cabeça dele, mentiras, ilusões, fantasias. Aqui na nossa sala é a mesma coisa, nós começamos a conversar e é exatamente ali esse corpo doutrinário que todos nós partilhamos em comum que vai nos direcionando, né, para um estudo mais sério, para um estudo mais cuidadoso. É a mesma coisa que Kardec coloca para nós aqui também. Então, como ele diz assim, ó, nesse trechinho, quando nos lembramos de que eles, os espíritos, não são nada mais do que a humanidade desprovida de envoltório corporal. O que é o mundo virtual? É a humanidade desprovida de envoltório corporal. O nosso corpo é um corpo virtual. Dos espíritos é um corpo fluídico. Mas a mente dos dois é a mesma coisa. Como os espíritos de todos os graus podem manifestar-se, fazendo uma tradução, como pessoas de qualquer cultura, de qualquer nível social podem criar uma conta nos meios virtuais, resulta que as suas comunicações trazem o cunho de sua ignorância ou do seu saber. Ou seja, resultam que as informações que você posta, que você comenta, depende do quê? Da sua ignorância ou do seu saber, da sua inferioridade ou da sua superioridade moral. Não temos pessoas que entram aqui na sala e começam a xingar, começam a falar um monte de coisa e vão embora? Que tipo de espírito é esse? É aquele espírito brincalhão, aquele espírito de um cunho moral inferior. Porque para entrar num ambiente que ele não conhece e tentar se comportar dessa forma, a gente sempre vai encontrar pessoas assim. E como é que a gente considera que nós temos um grau moral equilibrado? Pelo comportamento que nós temos aqui. Pela unidade que nós formamos, pela amizade que nós criamos, pelo respeito que temos uns pelos outros. É a mesma coisa numa reunião mediúnica. E é justamente para distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, que devem servir as instruções que temos dado. Tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Roberta, sossega. O que mais? Continuando aqui para nós. Não se deve esquecer que há entre os espíritos, como entre os homens, falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Não estamos falando de nós mesmos aqui no mundo virtual? Como só os espíritos perfeitos, tá certo? Como só os espíritos perfeitos é dado tudo conhecer, para os demais, como para nós, há mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo as suas ideias, e sobre os quais podem formar opiniões mais ou menos justas, que por seu amor próprio querem fazer prevalecer e gostam de repetir em suas comunicações. Parece que eu estou falando de mim aqui, né? Porque eu estou tentando explicar as coisas misteriosas do meu jeito, tento falar das coisas do modo como eu compreendo, vocês vão aceitar do modo como vocês acham. Então a gente vê que é exatamente igual. Nós vivemos numa comunicação mediúnica diária e a gente não se dá conta. A única diferença é que nós estamos em frente a uma máquina. Mas peguemos essa máquina e transformemos no médium, pronto, estamos todos nos comunicando mediunicamente. O erro está na atitude de seus intérpretes, esposando com muita precipitação opiniões contrárias ao bom senso e fazendo-se os seus divulgadores responsáveis. Ou seja, vamos supor que aqui na sala a gente comece a falar de uma ideia meio mirabolante. Aí depois vocês saem assim falando assim, vocês não sabem o que eu descobri. Lá na sala do Pautal, que o Zé que contou tal coisa. Aí as pessoas vão olhar para você, coçar assim atrás da orelha, levantar a sobrancelha e falar assim, você tá meio pirado, não tá não? Você acha que tem alguma lógica nisso? Ah, mas não sei se tem lógica, mas que ele falou, ele falou.
peraí, nós que filtramos, nós que analisamos essas informações, temos que ter esse cuidado. Se aquilo que o Espírito fala vai ao encontro do bom senso que nós temos e ao encontro das informações que nós absorvemos através do estudo, ou se nós vamos simplesmente aceitar cegamente. Podemos pensar dessa forma? Vamos imaginar assim. Eu diga para vocês, abrem aspas. O Espírito só desencarna ou só passa por uma expiação dolorosa se tiver na sua programação. Então quer dizer que eu posso tomar um copo de veneno que isso não vai me causar problema nenhum. Vocês se lembram que essa semana saiu nas redes sociais, saiu nos meios de comunicação, um pastor que tinha uma igreja que lidava com cobras venenosas e ele morreu por causa de uma picada de veneno de cobra? Por causa de uma picada de cobra venenosa? Saiu acho que antes de ontem. O que significa isso? Que ele dizia que em nome da fé ele não sofria nenhum problema com as cobras. E aí então ele andava num viveiro de cobras venenosas, das mais perigosas, e em nome da fé ele não tinha nenhum problema. Não foi que uma cobra picou o homem morreu? Ou seja, se eu falo para vocês, e já tinha sido picado várias vezes, só que ele tomou o soro antiofídico porque ele não é bobo, né? Procurem aí na internet. Quem achar essa informação, posta para mim, por favor. Coloca aí, pastor, Snake, porque o nome da igreja é Snake alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. O Flat colocou, meu medo de espírito, né? É porque ele pode me ver, né? Eu não posso vê-lo, né? O pastor tinha medo de cobra, não evangélica. Pois é, né, Flat? Então, procurem aí para mim e coloquem essa matéria. Então, se eu chego para vocês e falo assim, meus amigos, a partir de hoje, em nome da fé que todos nós temos, em nome dessa coragem que a doutrina espírita nos dá, nós vamos então começar a cultivar cobras venenosas em casa e creiam, elas não vão fazer nada com vocês. Aí vocês saem em casa e começam a comprar cobra venenosa. Tá aqui, a Miriam colocou, deixa eu pegar rapidamente aqui. Esse é um tipo de situação que vai contra qualquer tipo de bom senso. Ou eu começar a falar para vocês sobre dinheiro, olha, vamos doar os bens em nome da nossa sala, Jesus é a doutrina dos espíritos, precisa de vocês. Aí então vocês começam a utilizar essa minha informação, isso Joia aqui também colocou, obrigado Roberta, obrigado Miriam. Deixa eu pegar rapidamente aqui só para vocês verem. Só um instantinho que eu estou abrindo aqui a matéria. Eu fiquei pensando, né? Será que isso aqui um dia vai ser útil para nós? E não é que foi? Tá aqui, ó. Deixa eu só ler um trechinho para vocês. Após ser picado por cobra, pastor morre durante culto nos Estados Unidos. Conhecido por estrelar o reality show Snake Salvation no canal National Geographic, o pastor americano Jimmy Coates morreu no sábado, dia 15, após ser picado por uma cobra que costumava utilizar nos seus cultos. E assim vai. Então daqui dá para a gente ter uma ideia do que vem por aí. Então é esse tipo de ideia, é esse tipo de situação que nós encontramos. Se um espírito vem e diz para você se comportar dessa forma, você vai dizer o que para o espírito? Claro, eu vou fazer porque você mandou. Então nós falamos com relação àquelas pessoas que vão a grupos espíritas, ou a médiums que são independentes, vamos dizer assim, e falam que precisam de ajuda para poder arrumar um emprego. Aí o médium vai lá e fala assim, olha, você compra isso, e na sexta-feira, na meia-noite, naquele dia, a gente vai naquela encruzilhada. Essa reportagem é de antes de ontem, Dalva. Foi dia 15 agora, hoje é dia 19, ele desencarnou no dia 15, sábado. É atual, coisa que aconteceu agora. Então, nós vemos assim, a pessoa vai, compra tudo aquilo, paga uma taxa de não sei quanto. Saiu esses dias uma senhora que foi numa delegacia fazer um boletim de ocorrência porque ela tinha levado um golpe, que ela teve que dar mais de 10 mil reais para que o médium fizesse um trabalho espiritual para que ela ganhasse dinheiro. E aí o médium desapareceu. Ou seja, nós observamos, né? Fletcher, parece aqui para a gente dar ovado então amanhã. Então a gente vê que essas orientações que supostamente chegam do plano espiritual, ou que vêm de pessoas que dizem estar em contato com o plano espiritual, são informações que precisam ser filtradas. Pessoas que são informações que precisam do bom senso. Nós tivemos na semana retrasada um pastor que foi preso depois dele ter tido relações sexuais com várias fiéis da sua igreja. E dizia que na Bíblia, que falava sobre essa coisa do sêmen sagrado. Olha cada coisa absurda que a gente ouve. Ou seja, os intérpretes dos ensinamentos que chegam do mundo espiritual, aquilo que vem para nós,
Se não passar pelo crivo da razão, a gente passa por situações assim. Das mais absurdas, das mais mirabolantes. Né? O Brás lembrou aqui do suicídio em massa. Nós tivemos ali várias, né? Tim Jones, na década de 80, né? Que foi ali o líder de uma seita religiosa. Milhares de pessoas desencarnaram, porque acreditaram naquilo que o outro falava. Então temos assim. Então é isso que Kardec quer dizer para nós. Então vamos de novo aqui. O erro está na atitude de alguns de seus intérpretes, esposando com muita precipitação opiniões contrárias ao bom senso e fazendo-se os seus divulgadores responsáveis. Assim, as contradições de origem espírita, ou seja, vindas do mundo espiritual, só têm por causa a diversidade natural das inteligências, dos conhecimentos, da capacidade de julgar e da moralidade de certos espíritos que ainda não estão aptos a tudo compreender e conhecer. Kardec traz para nós aqui uma referência da introdução do Livro dos Espíritos, do parágrafo 13 e do parágrafo 14, ou do parágrafo 9, na conclusão. E Herculano Pires diz assim para nós: como Kardec sempre acentuou, devemos considerar os espíritos como criaturas humanas desencarnadas, e não como entes divinos. Essa posição natural evitaria que aceitássemos grande parte de suas comunicações, evitando muitos enganos. E continua. 300. De que serve o ensino dos espíritos, dirão algumas pessoas, se não nos oferece maior grau de certeza do que a dos homens? A resposta é fácil. Não aceitamos com a mesma confiança os ensinos de todos os homens, e entre as duas doutrinas não preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos exposto às paixões? É necessário agir da mesma maneira com os espíritos. Se entre eles há os que não se elevam acima da humanidade, há também muitos que a ultrapassam e podem nos dar instruções que em vão buscaríamos entre os homens mais instruídos. É a distingui-los da turba dos espíritos inferiores que devemos nos aplicar, se quisermos nos esclarecer. E é essa distinção que conduz o conhecimento aprofundado do Espiritismo. Mas essas instruções têm o seu limite. E aos espíritos não é dado saber tudo. Com mais forte razão deve ser assim também com os homens. Há assuntos, portanto, sobre os quais os interrogaríamos em vão, seja porque não podem fazer revelações, seja por ignorarem os mesmos, só podendo nos dar a sua opinião pessoal. São essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos nos dão como verdades absolutas. É sobretudo a respeito do que deve permanecer oculto como o futuro e o princípio das coisas que eles mais insistem, a fim de darem a impressão de que conhecem os segredos de Deus. E é também sobre esses pontos que há mais contradições. Antes da gente continuar, é interessante a gente refletir sobre uma questão. Deixa eu pegar aqui rapidamente o trecho que me chamou a atenção aqui. Tá. Quando nós estudamos, fazemos um curso, seja ele curso que for, um curso profissional, um curso dentro da casa religiosa que cada um frequenta, dentro do nosso ambiente particular, um curso de alguma coisa que me interessa, nós começamos a analisar o grau de conhecimento do professor pela forma como ele domina o assunto. Então nós temos aqueles que vão transmitindo o seu conhecimento e a gente vai, aula após aula, estudo após estudo, absorvendo e acompanhando aquele raciocínio. Agora nós temos alguns estudos que você vai, alguns cursos, em que você frequenta. Já peguei, por exemplo, cursos virtuais que eu participava. Fui no primeiro estudo, fui no segundo, no terceiro eu falei, olha, porque não está dando. Você percebe que a pessoa está meio perdida, o material não é bem preparado, a coisa não está bem estruturada, e isso acaba desanimando. Então a gente começa a julgar o conhecimento, julgar no bom sentido, o conhecimento de alguém que se coloca como instrutor, exatamente pela forma como ele domina o assunto e pela pedagogia que ele tem para transmitir a informação. Do contrário, ele vai fazer simplesmente especulação. E isso acontece na sala de aula. Quantas vezes eu pego meus alunos aqui que vêm fazer estudos comigo, e aí então eles dizem assim, olha, aquele meu professor é meio louco. Aliás, todo professor para aluno é louco, né?
E eu falo a mesma coisa, né? Engraçado que quando você chegar na sala de aula, você fala que estudou com um louco também. Mas ele fala assim, não, mas é assim mesmo, ninguém entende o que a professora fala. Ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Começa então a ter essa dificuldade. Tá, obrigado, Cindizinha. Pois é, Fletcher, mas o gênio nesse caso, foi importante você lembrar isso, o gênio, que são aquelas pessoas com grande conhecimento, muitas vezes elas são fechadas dentro de si mesmas. Os grandes cientistas da humanidade, como por exemplo Benjamin Franklin, como Thomas Edison, como Galileu Galilei, eles não davam aulas, eles se fechavam dentro do seu pequeno mundo e estudavam, se aprofundavam, chegavam. Mas a pedagogia para transmitir aquele conhecimento era muito difícil. Então, assim, na condição de instrutor, se um espírito se manifesta numa reunião mediúnica, se colocando como instrutor espiritual, você começa então a analisar aquilo que ele fala. Então ele trouxe a primeira informação. E como Kardec coloca, nós temos os pseudo-sábios. O pseudo-sábio é aquele que sabe enrolar, que é uma beleza. Então ele utiliza palavras difíceis, começa a trazer reflexões profundas, informações bombásticas e coisa e tal. Aí você vai numa reunião, em outra reunião, numa terceira, numa quarta, chega uma hora que ele entrega. Rolando lero, exatamente, Fletcher. Então ele começa assim, sabe, ele quer enrolar as pessoas e acaba nesse sentido, transmitindo informações que acabam comprometendo a tranquilidade, porque fazem revelações perigosas. Então, o cuidado que nós temos que ter é o quê? Na primeira informação, você dificilmente vai conseguir conhecer alguém. Quando você vai num curso, na primeira aula, você fala assim, olha, aquela aula que eu participei, aquela primeira aula foi muito boa. Vamos ver como é que vai ser no resto do curso. Se para participar de um curso nós temos esse cuidado, de um estudo que nós fazemos, por que nós não temos o cuidado numa reunião mediúnica? O espírito vem, traz uma informação a primeira vez, ninguém nunca ouviu, nunca conversou com ele, nunca teve contato com esse espírito, ele trouxe uma informação e todo mundo aceita isso como se fosse uma verdade absoluta. Então, somente através do contato, que vai se estreitando gradativamente, é que nós vamos conhecendo intimamente a pessoa. E se ele foi bom no começo, imaginamos que ele vai continuar sendo bom no decorrer do estudo. Se a informação que ele passou no começo, mesmo algumas vezes sendo tanto, assim, sendo a gente fica meio desconfiado com a informação, é através do contato e da exploração desse assunto que nós vamos tirar limpo para ver se aquilo é um fato ou não. Sim, ganha a simpatia e depois ele começa a ficar prolixo, né? Fala muito e diz pouco. Enrola. Quando você lê assim, você fala, qual é o assunto mesmo? Do que ele estava falando? Então, esse cuidado que é o que Kardec passa para nós. Vamos em frente aqui para a gente poder acompanhar. Na questão 301, interessante, Kardec começa aqui a apresentar umas perguntas para nós. Eis as respostas dadas pelos espíritos às perguntas que fizemos sobre o problema das contradições. Primeiro, o mesmo espírito comunicando-se em dois centros diferentes pode transmitir sobre o mesmo assunto opiniões contraditórias? Ou seja, fazendo um paralelo com a nossa condição aqui. Eu estou aqui hoje fazendo um estudo com vocês. Se eu vou lá na sala onde a Miriam trabalha, lá na Luz Nascenda, e começo a fazer um estudo lá, as minhas ideias lá devem ser diferentes das ideias que eu tenho aqui? Qual é a resposta que a gente vai dar? É óbvio que não podem ser. Aquilo que eu faço aqui, eu faço na sala dos jovens, eu faço na sala de domingo no Espiritismo Net, eu faço em qualquer outra sala. Então, não é compatível se eu passo uma informação para vocês aqui e lá eu falo uma coisa contrária. Isso para nós é óbvio, essa coerência deve ser seguida. A resposta que os espíritos dão. Se os dois centros diferem no tocante às ideias e opiniões, as comunicações poderá lhes chegar modificadas, porque estão sob a influência de diferentes falanges de espíritos. Esta não é a comunicação que é contraditória, mas a maneira por que é transmitida. Então aqui o que quer dizer? Aqui eu tenho uma forma de expressar a minha opinião. Numa outra sala, tem ali uma outra forma de lidar. Por exemplo, eu vou dar para vocês uma coisa prática. Eu fazia um trabalho, nós fazemos um trabalho aqui há bastante tempo. A nossa sala vai completar agora 10 anos no mês de agosto. Tem um trabalho que eu faço também no Espiritismo Net, tem outros trabalhos que eu faço e tudo mais. Fui convidado por um amigo para fazer uma palestra para jovens numa igreja evangélica. Numa igreja metodista, que era a igreja que eu frequentava há 20 anos, né?
que a gente ia falar sobre determinado tema, sobre limitações, sobre acessibilidade, coisa e tal, porque era o que os jovens estavam aprendendo. E aí, então, como eu tinha uma experiência para passar, fui até lá. O que eu ia falar para aqueles jovens numa igreja evangélica, dentro dos princípios que eu abracei no Espiritismo? Então, na verdade, o que eu fiz? Eu selecionei de que forma que eu ia falar as coisas, quais seriam os temas que eu ia abordar, sem necessariamente falar do conflito que pode haver entre a doutrina espírita e a doutrina evangélica. Então, quer dizer, eu era o mesmo naquele local, e acabei passando uma informação evangelizada, com o cuidado de não entrar em choque com aquilo que eu acredito, mas que fosse também aceita por aquilo que eles acreditavam. Fui convidado pela Miriam, a outra amiga nossa, a Roxana, para fazer uma palestra na loja maçônica que o marido dela frequenta. E eu ia falar sobre essa questão do espiritismo, que na verdade o tema era Nossos Filhos São Espíritos. E eu ia fazer essa palestra numa loja maçônica. E eu pensei assim, no que eles acreditam? Aí comecei a correr atrás de textos na internet com cuidado para não escolher um tema meio maluco, né, um texto maluco. Então até nas pesquisas nós temos que ter muito cuidado. Mas o cuidado, Maria Lúcia, é a gente encontrar esses pontos comuns. Se a gente for muito apaixonado pela nossa religião, pela nossa crença, pela nossa fé, a gente vai querer impor a nossa ideia em cima da dos outros. Então eu comecei a pesquisar o que é exatamente a maçonaria, no que eles acreditam, porque existe muita fantasia em torno disso. Então o cuidado que a gente tem que ter. Comecei a pesquisar, comecei a entender um pouquinho aqui, um pouquinho ali, coisa e tal. Conversei com pessoas que tinham maior familiaridade com o assunto, e aí então eu preparei ali um roteiro que não entrasse em choque com aquilo que eles acreditavam. Pois é, Fletcher, essa é uma questão que a gente coloca. Que raio de bode é esse que tem na maçonaria? Não tem bode nenhum. Tem pessoas que colocam lá um bode com chifre torcido e coisa e tal. Tem um pastor que faz muito isso na internet, que fala que tem o diabo em tudo quanto é lugar que está fora daquilo que se acredita. Mas enfim, fui até lá, fiz a palestra, todo mundo acabou bem, todo mundo ficou legal. No final conversamos com todo mundo e o assunto foi bem resolvido. Então, quer dizer, o cuidado que você tem que ter. Já fui convidado uma vez para fazer uma palestra num casamento católico. Sabe, naquele momento do sermão, onde sempre tem? E tem muitos médios, muitos palestrantes espíritas que são convidados. Nesse eu não pude ir, mas no momento em que me veio o convite, eu falei, o que eu vou falar? Como é que eu vou falar o que eu vou falar para o casal num casamento católico com o padre do meu lado e cheio de gente sentado lá no banco que acredita naquilo? Que acredita naquela fé? Então, essas são as questões. É nisso que o Espírito está falando. É o máximo que dá para chegar, né, Catinha? Então é nisso que a gente fala, quer dizer, você pode falar com coerência sobre aquilo que você acredita, com cuidado para que a informação seja aceita. Então, por exemplo, aqui das nossas salas, aqui do Pautal, praticamente, quer dizer, a maioria das salas pensa da mesma forma, então eu não teria problema nenhum em me expressar. Poderia fazer da mesma forma que eu estudo aqui, fazer um estudo lá também. Mas agora, tem outras salas que eu tenho que ter cuidado. Sobre que assunto eu vou falar? Que tipo de assunto causa polêmica? Se for um assunto necessário, quer dizer, se eu tiver que ir para falar sobre tal tema, esse tema vai ser abordado. Mas, naturalmente, com muito cuidado, para evitar esse tipo de polêmica. O Wagner lembrou aqui, quando fui convidado pelos amigos evangélicos na reunião que faziam no horário de almoço do quartel, eu falei sobre reencarnação, consequência foi expulso. Não teve sucesso, o Wagner. Mas a questão é, vamos supor que você seja convidado para falar sobre o quê? Para falar sobre o espiritismo? Então você não pode evitar isso. Eles pediram para que isso fosse falado. Então, quer dizer, se isso foi falado, se a ideia é essa básica, então, quer dizer, vamos falar sobre os valores do espiritismo. É só pegar o evangelho e falar sobre o evangelho. Você não precisa falar de reencarnação, o que foi que aconteceu quando eu fui nessa igreja evangélica. Falar, para que eu ia falar de reencarnação? Para que eu vou falar sobre mediunidade? Eu vou falar sobre Jesus, pronto. É um tema que todo mundo aceita, a ideia era essa. Agora, se me convidarem, nós queremos que você fale sobre doutrina espírita. Aí é outra história. Aí eu vou falar sobre espiritismo. Quer dizer, se eles falarem assim, mas a gente não concorda. Tá, você quer que eu vá embora? Eu vou, não tem problema. Eu não pedi para vir aqui. Então, essa é a forma que nós temos que lidar, o cuidado que nós temos que lidar. Por isso, então, da mesma forma também aqui, deixa eu ver, o Fletcher lembrou aqui, teve um pastor que disse que tudo na Disney tem sexo, Não olhei a coisa. Eu também já vi isso aí, Fletcher, aquelas mensagens subliminares, aquela ideia que são colocadas, Então tem pessoa que acha maldade de tudo,
que tem uma foto até do Aladim, que tem assim uma fumaça atrás, que ele conseguiu achar ali um rosto de diabo naquela fumaça. Meu Deus, né? Essa Bíblia se chama Moda da Casa, né? Pois é. Né, tem cada um. O Espiritismo também é coisa do diabo, mas você fala assim, como é que o Espiritismo pode estar no Antigo Testamento se o nome Espiritismo foi criado agora? Né? Então depende do que? Da forma como você lida. Mas enfim, então nós vemos aqui que na verdade o espírito deve se manter coerente com o seu conhecimento e com os seus princípios. A forma como ele vai transmitir essa informação vai depender do que? Da sua didática e do público com quem ele fala. Aí essa é a grande diferença. Na pergunta número 2, para a gente já encaminhar aqui para o nosso final de hoje. Compreende-se que uma resposta, porque Kardec continua interpelando sobre a dúvida anterior, né? Sobre essa diferença do espírito. Compreende-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como podem os espíritos superiores usar linguagem diversa e contraditória sobre o mesmo assunto para pessoas inteiramente sérias? Então, quer dizer, pessoas sérias e o espírito é que muda. Os espíritos superiores, quer dizer, os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Sua linguagem é sempre a mesma, com as mesmas pessoas, mas pode variar segundo as pessoas e os lugares. Deve-se, porém, prestar atenção a isso. A contradição é muitas vezes aparente, e refletindo-se a respeito, vê-se que a ideia fundamental é a mesma. Ademais, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre a mesma questão, segundo o grau de perfeição dos que o evocam. Nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. Certamente responderias a cada um de maneira a se fazer entender e a satisfazê-los. As respostas, embora diferentes, teriam sempre o mesmo sentido. Então o básico que a gente deve fixar aqui nessa questão é: os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Eles podem modificar a forma de se expressar, mas jamais mudarão o contexto, o conteúdo daquilo que se fala. Só um instantinho, deixa eu ver aqui. O Fletcher lembrou, né, a oração Ave Maria, né, antes de Santa Maria, tem uma linguagem de alto nível, né, de acordo com a cultura, né, Fletcher, porque ela foi escrita há muito tempo. Então, quando você fala de uma oração que foi escrita há alguns séculos, você tem um vocabulário diferente, você tem traduções diferentes, né? Deixa eu ver aqui. A Isis lembrou, né, o que nós pensamos sobre o carnaval. Isis, na semana que vem, na próxima quinta-feira, dia 27, nós teremos o nosso tema livre aqui na nossa sala. Tá? E nesse tema livre vocês podem fazer perguntas à vontade. E se quiserem abordar esse tema, a gente aborda também, não tem nenhum problema. Tá? Então, próxima quinta-feira, dia 27, 9 horas, o nosso tema livre, que é sempre a última quinta-feira do mês. Então, nós podemos abordar esse tema se vocês quiserem. Tá? Porque aí o tema livre é de vocês, né? Vocês colocam o tema, a gente conversa sobre eles. Agora, fora isso, a gente tem esse roteiro para trabalhar. Né? Mas é interessante esse assunto, sem dúvida a gente pode tocar nele sim. Se por acaso você não estiver por aqui, a gente aborda ele depois e depois você pega a gravação para ouvir. Deixa eu ver aqui, a Catinha lembrou, né? Nossa vibração determina o nível de espíritos que vão nos influenciar. Certamente que sim. Deixa eu ver aqui, tá, vamos para a pergunta número 3. Deixa eu ver o tamanho dela, dá para ir. 3. Com que fim os espíritos sérios parecem aceitar juntos a certas pessoas, a certas ideias pessoais e até mesmo preconceitos, que combate junto de outras? Quer dizer, os espíritos sérios aceitam algumas ideias num determinado grupo e depois recusam essa ideia com outro grupo, ou pensam numa ideia diferente em outro grupo. Com que fim que há essa diferença entre essas duas ideias? É necessário que nos façamos compreender. Se alguém tem uma convicção bem estabelecida sobre uma doutrina, mesmo que falsa, devemos afastá-lo dessa convicção, mas a pouco e pouco, ou seja, com calma, né? É por isso que nos servimos muitas vezes de seus termos e aparentamos estar integrado às suas ideias, a fim de que não se assuste de repente e deixe de se instruir conosco. Olha só que resposta profunda é essa.
Lembra que muitos espíritos se manifestam, inclusive utilizando terminologias do catolicismo, das igrejas evangélicas. Por que isso tudo? Porque ele fala para pessoas que fazem parte dessas religiões. Do contrário, você não traz, é a didática que é utilizada. Então a gente vê assim, mas esse espírito parece um padre falando. Parece um padre porque ele era um padre e ele tenta falar com pessoas que estão migrando de outra religião. Então não é apenas, muitas vezes, um hábito que o espírito tem, é uma estratégia de divulgar. Você não vai conseguir atingir uma pessoa se você não fazer com que ela compreenda dentro da sua própria linguagem. Então, isso é uma estratégia. A gente vê que não é uma questão de opinião pessoal. Mais uma vez, é por isso que nos servimos muitas vezes dos seus termos e aparentamos estar integrados nas suas ideias, a fim de que não se assuste de repente e deixe de se instruir conosco. Aliás, não é conveniente atacar muito bruscamente os preconceitos. Seria esse um bom meio de não sermos ouvidos. Eis porque os espíritos falam frequentemente de acordo com a opinião dos que os escutam, procurando levá-los pouco a pouco à verdade. Apropriam a sua linguagem às pessoas, como tu mesmo o farás, se fores oradores um tanto hábil. É por isso que não falarão a um chinês ou a um muçulmano da mesma maneira que a um francês, a um cristão, pois estariam certos de serem repelidos. Viu, Wagner? Sacou? Não se deve tomar por uma contradição o que geralmente é apenas uma fase da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm a sua tarefa marcada por Deus. Cumprem-na segundo as condições que consideram convenientes para beneficiar os que recebem suas comunicações. Aqui então agora nas observações de Herculano Pires, ele diz assim: estas explicações têm sido interpretadas maliciosamente por certos adversários do espiritismo, que se fazem de desentendidos para acusar os espíritos de hipócritas. Não se trata de impingir ideias a ninguém, o que os espíritos superiores nunca fazem, mas de ajudar os que, iludidos por falsas ideias, necessitam de orientação no seu processo evolutivo. Todos os verdadeiros mestres usam esse sistema. Tá? Então, fundamental para todos nós. Bom, pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, já estamos aqui no finalzinho do nosso horário. Como eu falei para vocês, esse capítulo ele é fantástico de ser estudado porque nos leva a um raciocínio, complementando inclusive aquilo que nós temos estudado nos estudos do Obras Póstumas. Nós estudamos ontem sobre os desertores do Espiritismo e Kardec no final ele fala um pouco sobre doutrina espírita, a forma de entendermos a doutrina espírita, e agora nessas contradições nós analisamos aquilo que nós entendemos da doutrina espírita. Então estamos ali evoluindo essa parte filosófica de compreendermos o que é a doutrina, de que forma que nós devemos interpretá-la no nosso dia a dia, qual é a forma que nós temos que lidar com os nossos interlocutores que são de outras filosofias, de outras religiões, de pensarmos sempre, que é algo que eu sempre trago para vocês, não reforcemos aquilo que existe de diferença entre as religiões, mas vamos reforçar aquilo que existe de semelhança. Porque do contrário, vai um querer impor a sua própria verdade. Ah, porque na Bíblia Sagrada ela está dizendo isso, mas no Livro dos Espíritos está dizendo isso. Aí um vai dizer para o outro, e daí? Mas vamos procurar nesses dois livros, nessas duas obras, uma que é considerada sagrada e a outra que é considerada a base filosófica da nossa filosofia, o que elas têm de comum? Quais são as verdades que elas endossam uma na outra? Aí sim será mais fácil abrirmos a possibilidade do diálogo. Do contrário, nós vamos ficar combatendo, nos degladiando, sem chegarmos a conclusão nenhuma. Aliás, acentuando muito mais as diferenças do que as nossas semelhanças. Bom, fechando por aqui então, meus amigos, encerramos o nosso estudo de hoje. Paramos aqui na pergunta número... Onde que nós paramos mesmo? Na pergunta número 3, vamos para a pergunta número 4. Do item número 301, do nosso capítulo 27, Contradições e Mistificações. Vamos para a pergunta número 4, portanto. Cindizinha, você me passou assim, vai fazer o encerramento, beleza. Bom, então fechamos por aqui, meus amigos. Tá? Deem uma lida nessas matérias que eu comentei com vocês.
desse pastor que fala da cobra, de alguns escândalos que acontecem em virtude de interpretações equivocadas, né, dos textos que as pessoas consideram como textos sagrados e tudo mais, para a gente ter uma ideia do que é exatamente isso na prática. Né? Então, fechando por aqui, eu vou passar para a nossa amiga Sil, que vai fazer para nós o encerramento, e daqui a pouquinho a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Então, lembrando, tá, pessoal, desde já que amanhã às 4h30, lá na categoria Europa, na subcategoria Itália, vai ter o estudo, né, lá na sala em italiano. Então, para quem quiser participar, depois eu passo direitinho para vocês as informações. Né, deixa eu ver aqui, quando oramos, é mais calmo, né, Flet? Cada pessoa com quem você conversa, você usa um tom de voz. Quando você fala com pessoas com quem você tem intimidade, você usa uma linguagem, um tom de voz. Quando você fala com uma pessoa que você não conhece, você toma mais cuidado. Né? Quando você fala com Deus, nós aprendemos a utilizar essa linguagem formal, inclusive utilizando discursos na segunda pessoa, que não é o nosso hábito. Nós utilizamos formas de falar, porque nós aprendemos assim. Cada escola tem o seu método. Né? Quando eu frequentava o catolicismo, eu tinha ali, aprendia a fazer orações de uma forma. Na igreja evangélica eu aprendi de outra forma, na doutrina eu aprendi outra. Hoje eu faço uma salada e converso do meu jeito.